Hipácio Carolino Pinto. Eu nasci em Santa Maria em 20 de janeiro de 1961. Meu pai, eu herdei o nome dele, Hipácio Isidro Pinto. Minha mãe chamava-se Carmen Carolino. Carolino é sobrenome. Meu pai era militar, era da polícia, da brigada militar, músico, era da banda da brigada, e minha mãe era do lado. Para falar de família, para mim é um pouco difícil, porque meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, então eu não tive um convívio com meu pai, né? Minha mãe retornou para Passo Fundo, porque a família de minha mãe era de Passo Fundo, meu pai era de Santa Maria e São Cepé, daquela região ali. Então eu não convivi, não tive um convívio com a figura paterna, e nem com os familiares do lado paterno, né? Não conheci meus avós, tenho outros irmãos de parte de pai que também não conheci. Então eu tive uma vida mais com a família da minha mãe, né? Ela retornou a Passo Fundo quando eu tinha 2 anos, e então a minha vida toda se deu baseada aqui em Passo Fundo. Quando eu me dei por mim, né, a partir do momento que eu comecei a perceber que eu já estava no mundo, eu tenho lembranças, por exemplo, da minha família morando onde hoje é o Paço Municipal, Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores. Segundo eu sei, a família da minha avó tinha terras na região de Bela Vista, né? E aí, com a morte do meu avô, essas terras foram vendidas, enfim, e a família veio para a cidade. Então eu lembro ainda, a gente tinha uma casa onde foi uma vez um CTG ali, Querência da Saudade, havia uma lagoa e a gente tinha uma casa pequena ali. Lembro-me dessa passagem. Depois, meu tio, o mais velho dos tios, que era o chefe da família, por assim dizer, comandava os demais irmãos e irmãs, que era uma turma grande de 9 irmãos e irmãs, comprou uma casa na Vila Fátima, onde é próximo, onde hoje é a escola Ana Luísa Ferrão Teixeira, na rua de trás, na rua Uruguaiana. E havia um estádio de futebol ali, um campo de futebol, que era o Delmar Cittoni, na época, próximo de onde hoje é o Hospital Bezerra de Menezes. Morou por longos anos ali. Minha mãe, quando veio para Passo Fundo, enfim, aí teve que se virar para cuidar de 2 filhos, né? Eu era o mais velho, sou o mais velho, tem uma diferença de 1 ano e meio para o meu irmão. Minha mãe foi trabalhar como doméstica na casa de famílias abastadas aqui em Passo Fundo. Trabalhou na casa da família Salton Anes, antes do Salton Anes, né? Seu Armando Anes, que foi prefeito em Passo Fundo, depois do Omar Salton, que era genro dele. E a gente ganhou dessa família um terreno onde hoje é a Vila Anes, né? Minha mãe era muito bem querida pela família, enfim, e aí o seu Armando Anes doou um terreno para a gente, onde hoje é a Rua Tiradentes ali. E construímos uma casa pequena, simples, de madeira, e a gente foi criado ali, né? Nessa região da cidade. E quando chegamos para morar, eu já tinha lá uma casa uns 4, 5 anos, e era tudo campo e banhado naquela região ali. Eu tenho doces lembranças, né? A minha casa era a penúltima casa da rua, do campo, na verdade, né? Depois do campo havia um mato. Então eu tenho essas doces lembranças da minha infância, apesar das dificuldades que a gente passava, né? Minha mãe trabalhou por muito tempo como doméstica na casa dessa família, depois ela mudou, foi trabalhar com outras famílias, também conhecidas em Passo Fundo, seu José Carnacini, Dona Nídia, trabalhou com o Dr. Paulo Jongo, então essa é mais ou menos uma parte da minha história, da minha infância, né? As relações de família eram muito boas com os meus tios, né? Eu, por exemplo, como eu não tive pai, não conheci meu pai, eu já desde criança, eu escolhi um dos meus tios para chamar de pai. E eu lembro-me, quando eu solicitei ele se eu podia chamá-lo de pai. Isso para ele foi muito emocionante. E eu assumi, meu irmão também assumiu, e a gente chamava ele de pai. E ele era o mais velho, e era o conselheiro, né? Era uma pessoa muito rígida com seus ensinamentos, mas assim, sempre foi do diálogo. A gente sempre conversou. Às vezes, quando a gente, moleque travesso, minha mãe reclamava, se queixava para ele nos chamava para uma conversa.
Então não havia uma punição agressiva, né? Ele conversava, dava conselhos, era uma relação muito, muito boa. Meus tios trabalhavam, um deles era pedreiro, trabalhou por muitos anos no Hospital São Vicente de Paulo, né? Eu tinha um outro tio que trabalhou muitos anos para um também conhecidíssimo aqui em Passo Fundo, que era o Dr. Augusto Traem, falecido recentemente, né, que tinha uma fazenda aqui, quem vai para Erechim, fazenda da Roseira. Meu tio era peão da fazenda dele, né? E eu lembro que nas férias escolares, eu e meu irmão íamos passar 15 dias pelo menos na fazenda com os primos. E era uma aventura a gente acordar cedo para ir tirar leite na mangueira com os primos, né? E lidar com o gado, né? Assim, acompanhar as lidas, né, de quem era da área, né? Então eu tive uns tios que eram da área rural, talvez tenham herdado isso já da família deles, né? Eram envolvidos com corridas de cavalo. Na época tinha a hípica, aqui onde hoje é o bairro Hípica, né? E eu lembro-me de ainda criança acompanhá-los nas carreiras, né? Então tem doces lembranças assim. E histórias sempre surgem, né? Como eram pessoas que viveram na área rural, contavam de caçada, de pescaria, caçada de tatu, né? Assombrações, aquelas histórias de assombração, né? Procurar panelas de dinheiro, essas coisas da antiga, né? Então eu cresci ouvindo essas histórias dos meus tios. A minha mãe, né, minha avó, era daqui dessa região, como eu falei, da Bela Vista, então toda a família cresceu aqui em Passo Fundo, né? A gente era muito pobre, né? Enfrentou muitas dificuldades. Eu lembro que havia, onde hoje é a ponte aqui do Rio Passo Fundo, havia ali uma barraca do Ivo, que era um abatedouro de ovelhas, e a gente vinha, como morávamos na Vila Fátima, caminhando sobre os trilhos. A aviação férrea ainda tinha passagem de nível ali, e a gente vinha buscar ali na barraca do Ivo os excessos, as sobras do que eram carneados para a gente se alimentar. Eu comecei a trabalhar quando eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, numa indústria metalúrgica, foi meu primeiro emprego, a empresa da Arcélio Brito na época. Depois eu trabalhei como servente de obra, com meus tios, auxiliar de pintor, trabalhei numa indústria madeireira também como auxiliar. E aí quando eu tinha 18 anos, eu saí de casa. Fui morar com uma tia em Porto Alegre e trabalhei como auxiliar de laboratório. Laboratório que produzia vacina anti-aftosa. Trabalhei por 9 meses lá e aí retornei para Passo Fundo. E aí, como minha mãe tinha essas relações com as famílias, né, mais importantes da cidade, o Dr. Paulo Giongo, quando inaugurou a TV Umbu em Passo Fundo, ele era um dos acionistas, conseguiu me colocar na empresa, né? Eu fui um dos primeiros operadores da TV em Passo Fundo, e junto com outros 20 e tantos colegas fomos fazer estágio na TV Cruz Alta, que a TV em Passo Fundo inaugurou em maio de 1980, e a gente ficou 20 e poucos dias em Cruz Alta aprendendo a operar os equipamentos para inaugurar a TV em Passo Fundo. E eu lembro-me que eu tinha na época 19 a 20 anos, né? E o equipamento que eu ensaiei, fui preparado para operar lá em Cruz Alta, quando inaugurou em Passo Fundo, foi tirado de operação na rede. Eu era telecine, operador de telecine. E aí então eu fui deslocado para a função de cinegrafista, que hoje seria o repórter cinematográfico, né? Então eu fui um dos primeiros cinegrafistas aqui em Passo Fundo, eu e o colega que era chamado Getúlio, que era da cidade de Erechim. Então eu faço parte da primeira turma que inaugurou a hoje RBS aqui em Passo Fundo. Trabalhei por muitos anos na empresa
Na TV eu trabalhei até 84, e aí em 82 eu comecei a trabalhar paralelamente no rádio. Eu fui também um dos primeiros locutores da Atlântida FM em Passo Fundo. Eu manifestei a vontade de trabalhar em rádio, e aí o gerente, na época, o Dr. Perrone, me disse, então eu vou te liberar essa possibilidade, né? Vou apostar em você, faz um teste, e se houver eu vi que tem potencial, você pode começar a trabalhar como operador, e depois, se você como tiver habilidade, vai passar a fazer locução. Eu trabalhava nas madrugadas, trabalhava sábado, sexta para sábado, sábado para domingo, das 2 às 6 da manhã, quando a rádio passou a operar 24 horas, né? Então eu rodava músicas, e aí depois de hora em hora eu dava a hora certa, temperatura, essas coisas. E aí, alguns meses depois, vagou um horário das 18 às 22 horas, e ele me colocou nesse espaço. Então, foi o meu início na comunicação, né? Eu tive uma grande escola, grandes profissionais como referência, né? E aí começou a minha caminhada na comunicação. Em 85, o Dr. Perrone foi mandado para Chapecó, Santa Catarina, e me levou para coordenar a Rádio Atlântida em Chapecó. Eu fiquei lá por poucos meses, na verdade. Retornei, aí em 86 eu fui convidado para trabalhar fora da rede. Foi quando inaugurou uma emissora em Criciúma, Santa Catarina, do grupo Secrisa, Rádio Eldorado FM, e o gerente, na época, que foi encarregado de montar essa equipe, era de Passo Fundo, me conhecia e me convidou. Eu fui, fiquei até 88 lá em Criciúma, e aí eu fui convidado para ir para Atlântida em Porto Alegre. E aí eu fui, fiquei por 8 meses em Porto Alegre, e aí o gerente, o que era meu gerente em Criciúma, foi para Brasília, na mesma época que eu fui para Porto Alegre. E depois ele me convidou para ir para Brasília, e eu mais uma vez fui trabalhar na rádio Jornal de Brasília FM, e trabalhava na Rádio Capital AM, fazia o horário de manhã na Jornal de Brasília, e à tarde na Rádio AM, na Rádio Capital. Então eu tive uma trajetória muito longa no rádio, né? Depois disso eu retornei a Passo Fundo, e aí eu fui para Brasília, fui para Salvador, fui trabalhar em Salvador, trabalhei na Rádio Itaparica, cobrindo folgas no final de semana, foi um período curto. Aí eu retornei, fiquei um tempo em Brasília, na Rádio Planalto AM, em Brasília, e depois eu voltei para Passo Fundo. Eu sempre fui muito assim, essa alma cigana, né? E a carreira proporcionava isso. Na época havia até uma certa escassez de profissionais no mercado, né? Então você era muito cogitado. Se você tinha um desempenho bom, as ofertas eram tentadoras, e eu sempre fui, né? Então adquiri muita experiência no ramo da comunicação. Depois eu saí do rádio, do estúdio, mas isso já parei em 2009, né? E comecei a trabalhar apenas com eventos. Apresentação de eventos, protocolos, cerimoniais, locução comercial, gravar, emprestar a voz para publicidade ou para vídeos empresariais. Era sempre uma novidade, e acrescentou muito para mim como pessoa conhecer essa diversidade humana e essa diversidade cultural do nosso país. Então me enriqueceu muito, profissionalmente e enquanto ser humano. Me abriu, me ampliou a visão e a percepção de mundo. Pois é, o rádio era um sonho de criança, né? Eu cresci ouvindo rádio. Aliás, meu pai me deixou, quando faleceu, como herança um rádio, né? Um rádio grande, daqueles valvulados ainda. E eu lembro que a gente ouvia historinhas. Havia uma emissora em Passo Fundo chamada Rádio Municipal, e que tinha um programa chamado A Hora da Historinha, e que era apresentado pela Dir de Terezinha, né?
Até hoje essa figura humana, essa profissional, essa pessoa está aí, é como uma referência na comunicação. A rainha do rádio. Né? A rainha do rádio, né? A Dina Terezinha contando a hora da historinha. E eu sonhava um dia ser locutor de rádio. Mas passou, isso era apenas um sonho de criança. Aí quando eu entrei para a televisão, na verdade eu usei como argumento para sair da televisão. Eu estava cansado, não me atraía mais a função de cinegrafista. E aí eu fui conversar com o gerente da época e disse, olha, na verdade, por que tu quer sair? Ele perguntou. Você é um cara que é considerado um bom profissional e eu não quero te perder. E eu disse, não, eu quero ir para Porto Alegre porque eu quero fazer um curso de radialismo. E aí ele parou e pensou, eu disse, não, então se é isso que você quer, você vai começar no rádio aqui. E aí eu não tive escapatória, né? Continuei na televisão e aí abracei o rádio também. Então, foi isso que me atraiu e que me levou para o rádio. Né? Sim, a gente gostava de jogar bola, como todo moleque, né? E tem uma passagem bem interessante, que eu e meu irmão, a gente, como eu falei, a gente era uma pessoa de uma família muito pobre, né? Minha mãe tinha dificuldades, enfim. E uma época de Natal ela comprou uma bola para nos dar de presente. Uma bola de futebol, bola de couro e tal. E a gente, era para fazer uma surpresa para nós. Só que uma casa era pequena e ela escondeu essa bola no roupeiro, né, no guarda-roupas. E nós descobrimos, eu e meu irmão. Aí durante o dia nós jogávamos e à noite a gente corria e escondia a bola de novo, fechava o pacote. Então a gente brincava, jogar bola, a brincadeira dos carrinhos de rolimã, para nós era carrinho de rolamento na época, né? A gente construía os brinquedos, né? Então tenho saudade dessa infância, né? De correr na rua de terra, atrás de um pneu, né? De cair de árvore, subir em árvore. A nossa casa era uma casa pequena, minha avó, por ter sido, né, de família agricultora, né, plantava muito. Nós tínhamos um terreno de 12 por 30 e a metade do terreno era do meio para frente era a casa e a parte dos fundos minha avó plantava muito. Tínhamos um verdadeiro arvoredo no quintal de casa. Pessegueira, pé de pera, enfim. Eu lembro que na época tinha 14 pés de pêssego no nosso quintal, mais um pé de pera, pera d'água. E além disso ela plantava feijão, plantava ervilha, plantava milho verde. Então nosso quintal a gente era quase que autossustentável, né? Tudo que a gente comia, a gente produzia quase tudo, só exceto carne, mas a gente criava porcos e galinhas. Né? Só comprávamos no mercado açúcar, sal, essas coisas, né? Então a gente passou por essa fase. Na época a gente não ia no mercado comprar bandejinha com a comida, com a carne. A gente tinha que criar o bicho e abater para se alimentar. Né? A gente percebia as diferenças com os colegas de escola, filhos de famílias ricas, e com os próprios vizinhos que tinham uma condição melhor. Né? A gente sabia que éramos de uma classe social que não conseguia acessar, né? Não tinha privilégios. Né? Mas a gente convivia perfeitamente. Minha mãe era muito assim, uma pessoa de uma personalidade muito forte, mas conversava muito com a gente, né? E nos orientava sobre a vida, né? Sobre o que é a vida. Nos cobrava muito dedicação nos estudos, né? Apesar das dificuldades para a gente estudar em escola pública, longe de casa, mas ela cobrava muito da gente ser educados, né? Tratar bem as pessoas e estudar. A única coisa que ela poderia deixar para a gente era o ensino, a educação. E eu tive dificuldades e abandonei os estudos muito cedo, né? Contra a vontade dela, enfim. Mas eu não tinha meus 18 anos. Antes disso eu parei de estudar. Parei e comecei a fazer o ensino médio na época. Fiz o primeiro ano, não concluí o primeiro ano, na verdade, e abandonei. Eu não quis mais. E estou retornando agora
aos 62 anos, né, por conta de uma necessidade. Né? A minha vida enquanto ativista do movimento negro, enquanto defensor dos direitos humanos, enquanto defensor das causas do povo de terreiro, me levou a retornar para os estudos, né? Porque os meus companheiros e companheiras de luta são todos e todas graduados, né? Tinham graduação, tinham formação, e eu, então, estava me sentindo muito aquém daquilo que eu poderia representar, né? E até para que eu pudesse servir como referência, como exemplo para os jovens, né? Que eu quero ver nesses espaços de educação, nos espaços de poder, nos espaços de decisão, né? É preciso ter uma certa qualificação, né? E para desconstruir essa informação do não lugar do negro, né? Do não lugar do pobre, do não lugar do idoso. Então, eu digo, não, a gente precisa dar exemplos práticos. E aí eu fui provocado primeiro e estimulado pelos meus companheiros de luta e pela minha esposa, que é professora, né, de nível superior. E então eu fui empurrado e puxado e estimulado para retornar. E fiz a escolha pelo curso de História, porque tudo que eu fiz, tudo que eu faço até agora, não consigo fazer senão revisitar a história, né? Enquanto defensor das causas do povo negro, eu tenho que saber da história do meu povo, né, para entender todo esse processo de escravização, todas essas questões de preconceito, de racismo, né, que ainda hoje ardem na sociedade, né? Então eu preciso, né, recorrer à história para entender, para pesquisar, para me informar e para saber como lidar com isso, né? Aí eu fiz a opção por história. Na verdade, eu sempre vi o ensino como algo penoso. E isso é uma questão que eu, até hoje, ainda penso dessa forma, que os gestores precisam mudar muita coisa para que o estudo se torne atraente, atrativo, né? Desde a base até o ensino superior. O ensino não pode ser visto como uma obrigação, né? Ou como uma competição. Ele tem que ser visto como algo que te faz bem, que te dá prazer, te dá vontade, né? Não pode ser algo penoso. Então, isso foi o que me levou a abandonar. É claro que eu tinha as minhas dificuldades, e as relações também não eram lá muito amistosas com os professores na época, né? Havia um outro entendimento. A gente vivia, eu comecei a estudar no período da ditadura militar, né? Aquela coisa de você ter que marchar no 7 de setembro, quando vinha uma autoridade, você tinha que ir lá com a bandeirinha, enfim. E foi tudo sempre muito assim, empurrado, muito imposto, né? E eu fui um cara sempre muito questionador desde criança. Muito revoltado, não aceitando essas coisas, né, como eram impostas, como eram colocadas. E isso fez com que eu me afastasse dos bancos escolares. Mas agora eu tenho uma outra visão, um outro entendimento já, né? Acho que as coisas precisam mudar muito, mas estão mudando, né? Hoje eu me sinto assim muito feliz convivendo na minha sala de aula com a juventude, que tem idade para serem meus netos, né? 17 anos, eu tenho 62. A maneira como eles me tratam, com carinho, com respeito, né? Com acolhimento. E eu vejo uma juventude muito mais preparada, né? Para o enfrentamento dessas questões que são colocadas hoje. Com abordagens que trazem a informação de que eles tiveram uma boa base, um ensino médio, né, que preparou-os para estarem aqui. Eu vejo eles debatendo com professores, né, num nível bem
Bem, pessoas que têm, meninos, meninas que têm muita leitura, né, que têm um conhecimento do que eles falam. Né? Então isso me deixa muito feliz e me desafia, porque eu fiquei tanto tempo longe do espaço de educação, de ensino, que eu tenho ainda algumas dificuldades, até porque hoje a gente está convivendo com a tecnologia, já com a inteligência artificial aí batendo na porta, né? Então eu tenho o meu tempo, que é um tempo mais lento, eu tenho dificuldades de lidar com a tecnologia, mas a meninada vem e me ajuda, né, a resolver essas questões. Então eu estou muito realizado. E como eu já venho há uns 5 anos dentro dessa instituição, dentro da UPF, atuando com os professores, né, a convite deles, participando dos projetos de extensão enquanto comunidade externa, né, falando com os alunos sobre as temáticas do racismo, né, da cultura negra, da história da religiosidade afro-brasileira e africanista. E agora eu me vejo como um aluno dessa instituição. Então eu tenho já assim, um círculo de amizade com os professores, então há uma troca muito gostosa. Eu, desde criança, eu frequentava terreiros com minha mãe. Eu fui, como todo negro, como toda negra, ou a grande maioria, por conta do sistema, foi convertido ao cristianismo católico, né? Eu fui batizado da Igreja Católica, eu fiz a primeira comunhão, mas não era o meu espaço, não era meu território. E a gente vivia essa dualidade, né? A gente vive isso ainda hoje. Então minha mãe frequentava terreiro de Umbanda e eu, desde criança, com ela, evidentemente que acompanhei, né? Depois eu fui iniciado no Batuque, que é uma vertente mais, com elementos mais africanistas, né? E a religião faz parte da minha ancestralidade. Eu não posso me separar dela. Não tem como. Se forçar, eu deixo de ser eu, né? A minha luta antirracista já também começou lá nos anos 80. Eu lembro que eu fui convidado para a primeira reunião do movimento negro pela hoje deputada federal Reginete Bispo. Estudávamos na mesma escola, no Protásio Alves, e ela me convidou para uma reunião, para a gente articular algumas coisas, algumas ações. E a partir daí, né, a gente começou a atuar, né, dentro do movimento. Eu cheguei a fazer parte de grupos específicos, né, eu fui vice-presidente do IREM, que foi um grupo que existiu durante um tempo em Passo Fundo, o Instituto Regional do Negro. Há um pouco tempo atrás a gente fundou um outro grupo, o CADN, né? Eu fui um dos fundadores, mas também eu divergi, acabei saindo. Hoje eu faço um trabalho mais quase que solo, mas também contando sempre com parcerias, né? Eu trabalho muito junto com a ASEMUN, que é a Associação Cultural de Mulheres Negras, que é um grupo muito articulado e já que tem muito tempo, né, de atuação. Então eu trabalho junto com a ASEMUN e faço um trabalho também independente, né? Mas sou muito atuante, fiz curso na área de direitos humanos, né? Então eu atuo muito nessas questões. Sim. Eu nunca fui assim muito de me abater por essas questões, né? Desde criança eu tive casca grossa, né? Reagia sempre, né? Mas o preconceito, a discriminação sempre existiu. Na escola, você era um negrinho, cabelo de bombril, quissuque de pneu, essas coisas, né? Apelidos jocosos, enfim, piadinhas, olhares, risos, né? A gente convive, enquanto negros e negras, convive com isso o tempo todo, né? Isso é muito atual. Infelizmente, o racismo, ele graça no país. Ainda hoje, eu fui convidado para uma reunião numa escola para elaborar um projeto, uma formação com os professores, por conta de episódios dentro da escola envolvendo crianças
negras e brancas, né? Crianças negras sofrendo racismo. Casos muito sérios, muito graves, né? E eu defendo sempre que a gente tem que trabalhar na base, tem que trabalhar na educação lá na mais tenra idade. Talvez não vejamos o resultado desse trabalho todo, né? Mas a gente precisa atuar firmemente para que o racismo vá se diluindo, né? As mentes já calcificadas não tem como mudar, né? Mas as novas gerações, sim. E eu tenho a certeza de que a gente talvez demore um tempo. Como eu disse, eu não vou viver para ver isso, né? Mas eu não posso me furtar, né, da luta, me exibir na luta. Eu tenho que fazer jus aos que meus ancestrais e meus antepassados fizeram. Eu só estou aqui hoje ocupando esses espaços porque eles lutaram, né? Derramaram lágrimas, suor e sangue, né, para que a gente pudesse ocupar esses espaços. Bom, nesse espaço eu não sofri racismo, não sofri o etarismo, né? Por isso eu digo assim, eu tenho muita confiança na juventude, né? Mas é preciso trabalhar sim esses espaços, porque foi colocado como não lugar do negro. Nós ainda somos em número muito reduzido. A gente quer e trabalha para isso, e busca e reivindica o equilíbrio. Preciso que mais negros e mais negras ocupem esse espaço. Eu não quero ser visto como apenas, né, apontado como um dos. Eu quero que muitos mais venham, né? Lembrando que na história desse país, o racismo, o preconceito, ele foi legal. A escravidão foi legal nesse país. E dentro desse processo havia uma lei que proibia negros de estudarem, de frequentarem escolas, né? 1837, a lei de educação proibia de africanos ou descendentes deles nascidos no Brasil de frequentarem escolas. E mesmo aqueles negros que de alguma forma conseguiram estudar e se graduar, enfim, não digo se graduar, mas sim, adquirir o conhecimento, foram impedidos, não tiveram o reconhecimento, como o caso de Luiz Gama, que se formou, né, em Direito e que não foi reconhecido em vida, só depois de morto que a USP foi reconhecê-lo como advogado. Então, para nós é um desafio, é uma questão de honra, né, a gente ocupar esses espaços e fazer com que outros e outras venham com a gente, né? Porque esse espaço também nos pertence. Quando a gente foi, nossos antepassados foram trazidos para o Brasil na condição de escravizados, muitos tinham nos seus países de origem conhecimentos na área da engenharia, né? Enfim, nos mais diversos setores. Eram pessoas que os países tinham suas constituições sociais, políticas, religiosas, enfim, mas que foram colocados nessa posição de inferioridade e impedidos de acessar, né? Mas que traziam consigo toda uma gama de conhecimento, né? A gente sabe que a primeira universidade no mundo era egípcia, né? Isso foi a história escondeu, foi apagado. Então a gente precisa resgatar isso, né? Rasgar esse véu e trazer a verdade à luz. Fala-se muito, tem-se como referência a cultura europeia, mas o continente africano é o berço da humanidade. Filosofia, usa-se muito a filosofia, os gregos, né? Mas e os africanos? E os pensadores africanos? Onde estão? Né? Então a gente precisa trazer essa verdade à luz. Quando eu morei em Brasília foi uma experiência muito, muito bacana, porque
é um lugar que concentra a diversidade brasileira, né? Muito nordestino, muito paulista, muito gaúcho, e as pessoas se procurarem umas às outras para estabelecerem relações, porque todo mundo vinha de lugares distantes, né? E se sentiam ali a sós. Então, isso fazia com que as pessoas... E eu, por trabalhar no rádio, também tinha esse fator, né? A gente tem um papel muito importante na comunicação. E quando o rádio tinha esse papel de destaque, né, aproximar as pessoas, criavam-se vínculos. As pessoas iam na rádio levar presentes, né, te visitar, te abraçar. E a gente era parente, era amigo, né, com os nossos ouvintes. Então essa experiência foi muito bacana. Toda a minha carreira, mas Brasília marcou muito, apesar do meu passagem rápida por ali, né? Não foi só ali, foi em todos os espaços onde eu passei, né? O rádio, ele ocupa um papel muito importante, ocupou, pelo menos na minha época, de tirar as pessoas da solidão. O ouvinte tem locutor, uma referência, uma pessoa de confiança, pedia conselhos, enfim, a gente tinha uma relação muito bacana assim, com os nossos ouvintes. Bom, eu sempre fui, na época era solteiro, e a gente se expõe muito a riscos, né? Quando você está longe de casa, você está se aventurando, né? E a vida é correr riscos, né? Então, situações de perigo, mas faz parte da vida da gente, né? Eu já fui pai com idade avançada, né? Quando meu filho nasceu, eu tinha 38 anos. E isso não foi nunca meu foco, né? De ser pai, até resistir a essa ideia. Mas aconteceu, e quando aconteceu, ele foi desejado, foi esperado, né? E foi uma fase muito feliz da minha vida. Eu tive que aprender. Eu que não tive essa oportunidade de convivência com o pai, né? E tive até certas dificuldades de ser pai, justamente por não ter tido essa referência, né? Mas foi muito bom, muito bom. Hoje meu filho, quando eu me separei da mãe dele, ficou vivendo com ela, morando com ela e com a avó, enfim. Mas a gente se relaciona, a gente conversa, né? Temos as nossas diferenças, mas isso faz parte do crescimento, do aprendizado, né? Mas a gente se respeita e se quer bem. Conheci apenas a minha avó materna, né? Que minha mãe, como eu disse, ficou viúva, e minha avó então assumiu a responsabilidade de nos cuidar enquanto minha mãe trabalhava como doméstica, né? Então a minha avó foi a pessoa de mais idade com quem eu convivi na minha infância, na minha adolescência, né? Ela já morreu, eu era novo, eu tinha 12 anos mais ou menos quando minha avó faleceu. Mas foi uma perda muito grande, né? Porque eu tinha uma relação mais próxima com minha avó do que com minha mãe. Porque minha mãe trabalhava o dia todo, só ia para casa à noite, enfim, essas coisas. Minha avó foi uma grande referência para mim. Bom, minha avó era muito severa na nossa educação, né? Mas também nos aconselhava muito, nos dava muito bons conselhos, nos protegia, nos orientava, né? E são essas as lembranças que eu tenho dela, né? Dos conselhos dela, né? Para a gente ser correto, enfim, ser justo. Bom, hoje eu não consegui me aposentar ainda, né? Então a minha atividade profissional, depois que eu parei de trabalhar diretamente no estúdio, nas emissoras de rádio, foi um trabalho mais independente, né? E hoje o mercado de trabalho está bem complicado, está difícil. A gente está enfrentando dificuldades, né? Tivemos uma pandemia que complicou ainda mais, né? E aí os trabalhos de locução comercial, os trabalhos de apresentação de eventos, de cerimonial, caiu muito, né? Então a gente enfrenta dificuldades. E eu atuo muito como religioso, né? O espaço de terreiro me toma muito tempo, né? A vivência de terreiro faz com que a gente se coloque à disposição do outro, né?
que o espaço de terreiro é um espaço de cuidado. A gente acolhe as pessoas, elas nos trazem suas demandas, suas dificuldades, suas angústias, seus problemas. É um consultório médico, é um hospital, né? A gente Pai de Santo, ele é psicólogo também, né? Então, a gente tem essa função de cuidar. Né? Isso, o nosso espaço é muito, muito procurado. Então, a gente se ocupa muito também com as questões do outro. Né? Não nos garante uma renda, porque a gente não vê a religião como fonte de renda, né? Mas há sim uma contrapartida e a gente vai equilibrando, vai levando a vida, né? Meu sonho, sabe que eu não sou muito de fazer planos a longo prazo, né? Até porque eu já passei da metade da vida, imagino eu. Então eu não tenho projetos a longo prazo. Eu quero viver o tempo que me resta da melhor forma possível, compartilhando sempre. Eu sou sempre aberto, busco sempre conhecimento, eu sou um buscador. E para mim o conhecimento é algo que tem que ser compartilhado ou ele não serve para nada. Então, hoje vivenciando, né, esse espaço acadêmico, isso está me nutrindo, né, e eu vou passar adiante esses ensinamentos que eu estou tendo, essas lições, esse conhecimento que eu estou adquirindo. Né. Eu faço isso, né, conversando com as pessoas, né, porque a gente precisa muito um trabalho de mudar a percepção das pessoas e a visão que elas têm de mundo. A educação é algo fundamental. Sem educação, a gente não vai conseguir mudar. Nos foi negado o acesso à educação, nos é dificultado o acesso à educação, né? As camadas mais pobres da sociedade enfrentam dificuldades muito grandes para acessar esses espaços. E quando acessam, não conseguem permanecer, por uma série de razões. Eu penso que os governos teriam a obrigação de bancar os estudos. Hoje eu vejo, por mim, né, e por meus jovens colegas que trabalham o dia todo e que vêm para a faculdade cansados. Muitos nas cidades da região, depois têm que retornar para os seus domicílios, né, para no dia seguinte cedo, de novo ir para o trabalho. Isso também dificulta o aprendizado. Então eu penso que os governos deveriam ter uma outra postura. A educação tinha que ser gratuita para todos, o acesso garantido e estimulado, porque se perde muito em tendo um povo desinformado e deseducado. As nações mais prósperas são aquelas que bancam a educação, o ensino da população. Mas, quem sabe a gente tem aí um governo que mude, né? Que estimule as pessoas a estudarem e que valorize o profissional da educação. E é fundamental que respeite o professor, que respeite quem transmite o conhecimento e que valorize isso. Né? Senão a gente vai acabar perdendo para outros espaços que veem nessas pessoas potências e sabem utilizar essas potências a seu favor. Sim, eu fiquei feliz e agradecido, né, pela lembrança, pelo convite. É muito bom, é muito bacana a gente conseguir trazer, e eu espero que a minha história contribua de alguma forma, né, que eu possa tirar algumas coisas daí, as pessoas possam ver como referência para as suas vidas.